Olá, seja bem-vinda ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Silvia Cristina Beoso Junqueira de Andrade, sou coordenadora do curso de Nutrição e, em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. A palavra é sua, Camila, mas a satisfação de tê-la é nossa. Pode. Boa noite. Boa noite. É um prazer imenso estar presente nesse congresso com o tema Nutrição com Axé, aspectos alimentares e nutricionais no cuidado de pessoas de religiões afro-brasileiras. Eu me chamo Camila Sensei Costa, sou uma mulher negra, de cabelos trançados na altura dos ombros, olhos castanhos escuros. Estou usando brincos dourados e batom marrom. Estou vestindo também uma blusa na cor mostarda. Eu sou nutricionista, doutora em ciências e pós-doutoranda em saúde coletiva pela Fiocruz. Sou vice-líder do Observatório Multidimensional de Nutrição Inclusiva. E abaixo segue o meu e-mail para outros contatos. O que é importante sabermos sobre as religiões afro-brasileiras? A trilha para entendermos sobre o assunto será através do estudo do panorama das religiões afro-brasileiras, da alimentação e espiritualidade nas religiões afro-brasileiras, práticas nutricionais e alimentares no cuidado com a comunidade e encerramento com reflexões finais. Sobre o panorama das religiões afro-brasileiras. No Brasil, existem diversas religiões afro-brasileiras. Essas religiões, elas confluem de religiões de povos africanos. Os africanos, quando vieram escravizados ao Brasil, cada um desses povos trouxe consigo suas culturas, suas religiões, suas tradições. E em solo brasileiro, esses grupos se formaram em religiões afro-brasileiras. No dia 21 de março, é o dia que é lembrado sobre as tradições de raízes de matrizes africanas e nações do candomblé. No período de 2010 a 2019, foi feito um levantamento sobre essas religiões e foi mostrado que houve um aumento de 0,3% para 2% de pessoas adeptas dessas religiões, com predomínio de mulheres, pessoas pretas e pardas. No Nordeste, as religiões que predominam são Tambor de Minas, Xangô de Pernambuco e Candomblé baiano. No Sudeste, o Candomblé e a Umbanda, e especificamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. E no Sul, o Batuque. Então, dentre essas religiões afro-brasileiras, o Candomblé é uma religião de culto aos orixás, voduns e inquinces, que são respectivos dos povos Yorubá, Banto e Jeje. E, a partir dessa confluência de ritos, de tradições, de culturas de povos africanos diferentes, daí surgiram as nações de Candomblé, que são Queto, Angola e Jeje, sendo Queto a nação de Candomblé em maior quantidade aqui no país. É uma religião que tem sacrifício e luta constantemente pela segurança alimentar e nutricional nas comunidades.
é presente também as interdições alimentares, como as quisilas e preceitos. Já a Umbanda, ela também cultua os orixás, porém cultua entidades como o Preto Velho, seriam espíritos de africanos escravizados. Apresenta também elementos do candomblé, catolicismo, espiritismo e religiões de matriz indígena. Não tem sacrifício e também apresenta algumas interdições alimentares. O batuque também tem o culto aos orixás, tem sacrifício e tem restrições alimentares em algumas situações, como luto. O tambor de Mina cultua orixás, voduns, gentis, caboclos, tem a presença de elementos do catolicismo e apresenta como uma de suas festas populares a festa do divino. Também é presente o sacrifício. E, por fim, o Xangô de Pernambuco também faz um culto aos orixás, com sincretismo com santos católicos cultuados na localidade. O sacrifício também é presente e também é marcante a sua luta pela segurança alimentar e nutricional nas comunidades. Então, qual o elemento que encruza essas religiões? Qual o elemento-chave que faz com que essas religiões troquem entre si culturas, rituais? O alimento. O alimento é o elemento que encruza essas religiões. Em todas as religiões que serão abordadas aqui, o alimento ele tem um papel central. Aqui é um painel com várias comidas votivas em forma de oferendas, em forma de rituais feitos para diversos orixás e entidades. Sobre alimentação e espiritualidade nas religiões afro-brasileiras. Conforme eu já havia falado, o alimento ele tem um papel central nas religiões afro-brasileiras. Ele é um elemento de linguagem, ele é importante para geração, renovação e fortalecimento do axé, que nada mais é que a força vital. Axé significa força vital. O alimento, ele alimenta tudo. Cabeça, corpo, terra, atabaques, tudo que envolve um terreiro e o seu adepto. Também representa a Geum, que é o mesmo que comer juntos, é a representação da comensalidade. A Geum é a representação da comensalidade dos povos de terreiro. O alimento também serve para alimentar a ancestralidade. Então, quando uma comida votiva é entregue em homenagem a um orixá, por meio dessa atitude, eu estou alimentando todos os meus ancestrais. O alimento também é uma forma de conexão da comunidade com o sagrado. Ao comer e ao oferecer, o adepto está entrando em contato com todo esse simbolismo da religião afro-brasileira. É também muito utilizado em rituais. Tem, além das funções nutricionais, o alimento ele também exerce um papel cultural e simbólico nessas religiões, sendo, portanto, uma ferramenta cultural, porque orienta práticas de consumo alimentar em algumas religiões, como o candomblé, que veremos mais para frente. E é visto também que a alimentação ela ocorre mesmo sem o consumo alimentar, porque para as religiões afro-brasileiras, a alimentação ela não corresponde somente ao conceito de
nutrir o corpo, de alimentar o corpo para sanar uma questão fisiológica, mas uma questão espiritual. Serve também como ferramenta identitária. É um elemento de pertencimento de um grupo. Então, quando eu falo sobre a minha alimentação conforme a religião que eu possuo, é uma forma que eu consigo me identificar com outras pessoas do axé também. E o alimento também é propagador de axé, de comunhão, de inclusão, de ensinamentos e tradições. Então, conforme eu já havia falado, axé é a força vital. Ele tem que ser obtido, fixado e compartilhado. Quando não há compartilhamento, não há a incorporação do axé naquele espaço. Então, de nada adianta o axé estar presente se ele não for compartilhado no coletivo. E o objetivo do axé é promover o equilíbrio homem-natureza, conexão homem-orixá. Dentre as religiões afro-brasileiras, os estudos e as pesquisas que foram feitas, elas são mais presentes no candomblé. Há poucos assuntos sobre tambor de mina, batuque, umbanda e Xangô de Pernambuco, em comparação ao candomblé. O candomblé, por ser uma religião baseada na oralidade, transmitida pela oralidade, não há quase registros. Então, os estudos que aparecem sobre a temática das religiões afro-brasileiras, elas são mais presentes em relação ao candomblé do que as outras religiões. Enquanto a Umbanda, o conteúdo fica mais voltado para sites, blogs. Então, tudo que eu falar a partir desse momento vai mostrar muito mais elementos voltados para o candomblé do que para outras religiões, como, por exemplo, a Umbanda. Então, a oferenda é um ritual com alimentos. É uma forma do ser humano se conectar com o orixá. E esses alimentos, quando eles são ofertados, eles têm um propósito, que pode ser por uma festividade, em homenagem a algum orixá, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, temos a festividade de Ogum, seja por agradecimentos ou pedidos. Há também um ritual com alimentos chamado bori, que significa, esse termo bori, dar comida à cabeça, alimentar a cabeça, que é o ori. Então, a alimentação do ori. E o objetivo desse ritual é equilibrar e fortalecer energeticamente a cabeça do adepto e, consequentemente, a vida da pessoa. Já o ebó é um ritual de limpeza energética, onde alimentos são passados pelo corpo do adepto, visando remoção de mazelas, de desequilíbrios, de qualquer perturbação, não só a nível físico, mas emocional, espiritual, mental, financeiro. O sacrifício, ele é um ponto muito importante da maioria das religiões afro-brasileiras, porque tem o papel de movimentar o axé que gera vida, que é o que representa o sangue do animal. É muito importante enfatizar que o animal ele é respeitado do início ao fim, desde a aquisição dele até o abate.
porque ele é considerado sagrado, ele é fonte de axé. Então, tudo que tem axé não pode ter sofrimento. Tudo desse animal é aproveitado, como a carne, por exemplo, dos frangos, que é preparada para o próprio consumo. Não há crueldade. A prática é permitida e entendida pelo STF como um direito dos povos de terreiro. A constitucionalidade da lei de proteção animal é compatível com a preservação da liberdade religiosa no Brasil. E a defesa dos direitos à comida tradicional deve ser pauta indispensável para o combate à intolerância religiosa respaldada pelo direito internacional. O orixá e suas representações e comidas votivas. Temos Exu, que é o orixá mensageiro, dono das encruzilhadas e guardião da porta de entrada das casas das pessoas. Sua comida votiva é o padê, que é uma preparação de farinha, de mandioca, com dendê, que pode levar elementos como cebolas, pimentas, bife. Temos o orixá Ogum, orixá do ferro e da metalurgia, da agricultura e da guerra. Sua comida votiva é a feijoada. Oxóssi, que é o orixá da caça e da fartura. O axoxô, que é uma preparação com milho e coco. Xangô, que é o orixá do trovão e da justiça, que tem como o prato votivo o amalá, que é uma preparação de quiabo, que pode levar outros elementos também, como camarão, peito bovino. Inhansã, que é o orixá dos ventos, do raio e da tempestade, em que a sua comida votiva é o acarajé, que é um patrimônio imaterial brasileiro. Oxum, que é o orixá das águas doces, da fertilidade e da beleza. Tem o seu prato votivo, o molocum, que é uma preparação de feijão fradinho com ovo cozido e camarão. Essa imagem que representa o padê de Exu, ela tem destaque aqui para mostrar como não é só a preparação e a entrega da comida votiva que são importantes. Cada ingrediente tem um fundamento. Cada ingrediente tem um porquê de estar presente ali. Então, por exemplo, o azeite de dendê, que é misturado à farinha de mandioca, o azeite de dendê, ele representa o sangue vegetal. A pimenta, nessa imagem, ela significa a picância, a ardência de Exu, que é um orixá quente, de movimentação, de energia. As cebolas representam o início, o fim, a circularidade, porque Exu é o orixá do início, é o orixá do caminho, é o orixá do início e do fim, é o mensageiro. Então, essa imagem é importante para mostrar o papel de cada um dos ingredientes. Práticas nutricionais e alimentares no cuidado com as pessoas de religiões afro-brasileiras. Terceiro artigo do Conselho Federal de Nutricionistas diz que o nutricionista deve desempenhar suas atribuições respeitando a vida, a singularidade e pluralidade, as dimensões culturais e religiosas, de gênero, de classe, raça e etnia, a liberdade e diversidade das práticas alimentares de forma dialógica, sem discriminação de qualquer natureza em suas relações profissionais.
Então, para compreendermos como deve ser o papel do nutricionista e sua conduta no atendimento nutricional das pessoas de religiões afro-brasileiras, é fundamental saber sobre o processo de saúde e doença na cosmovisão dos candomblés, mas que também isso pode ser compartilhado para as outras religiões afro-brasileiras. Então, temos o processo saúde e doença como centro desse esquema, em que a presença de doença, que não necessariamente pode ser uma doença física, mas uma doença de qualquer outro campo mental, espiritual, emocional, ele representa um desequilíbrio do axé. Já a saúde, ela representa o equilíbrio desse axé. Então, temos o corpo do adepto, que, ao mesmo tempo, ele é sagrado e ele é profano. E temos a pessoa, o indivíduo, que é uma fração da natureza. Então, todos esses sistemas, eles se conectam. Então, entre o corpo e a doença, podem ter questões físicas, mentais e espirituais para serem tratadas. E, caso estejam em desequilíbrio, né, promovendo uma doença, isso gera o desequilíbrio do axé. Com o desequilíbrio do axé, o corpo do adepto fica vulnerável a várias questões, como os desequilíbrios espirituais, fica vulnerável a feitiços. Às vezes as pessoas acabam até se iniciando na religião, que é o tal do chamado por conta de saúde, tá? Às vezes, uma negligência causa o desequilíbrio desse axé. Entre a pessoa e a saúde, o equilíbrio, ele é muito além do físico, tem essa questão ecológica e mítica. E dentre a saúde e o corpo, existem os rituais e preceitos que são mecanismos para a promoção e equilíbrio do axé. Então, através desse esquema, podemos ver que a fome é algo que é além do fisiológico. A fome, ela pode ser uma fome espiritual também. De nada adianta nutrir o corpo se o ori, se a cabeça, se o corpo está com fome de axé. A motivação alimentar também é um ponto muito importante nas religiões afro-brasileiras, por conta de quizilas, preceitos que acabam influenciando nas escolhas alimentares dessas pessoas. O equilíbrio do axé, ele depende não só do indivíduo, como do coletivo. Então, se o meu irmão está bem, se o meu irmão de axé está bem, está equilibrado, eu estou bem também. O corpo, ele é visto como morada do orixá. Então, daí vem o termo corpo fechado, porque um corpo equilibrado, um corpo com axé, um corpo saudável, ele é um corpo fechado, ou seja, ele não está aberto para problemas de saúde, sejam eles físicos, mentais, espirituais, emocionais. Os terreiros também sempre foram espaços de saúde, por mais que todo o conhecimento, toda a cultura, toda a riqueza dos terreiros tenham sido invisibilizados, marginalizados, discriminados. Os terreiros, eles sempre foram espaços de saúde, espaços em que pessoas buscavam alimento, buscavam axé, buscavam equilíbrio para as suas vidas.
Então, é muito importante que nós, nutricionistas, reconheçamos esses espaços como espaços de práticas de saúde que devem ser incluídas no mesmo campo das práticas de saúde tradicionais. E a cabeça, ela é um canal de conexão com o orixá. Então, por isso, da importância de sempre manter a cabeça, o ori, equilibrado, alimentado. Dentre as interdições alimentares, existem os preceitos e as quizilas. O preceito, ele possui prazo e ele é implementado por conta de ritos de passagem. Um exemplo, a pessoa passou por um rito de passagem, passou por um ritual de obrigação, em que, no momento de uma limpeza energética, o feijão foi utilizado como elemento para realizar essa limpeza. Então, durante o período da obrigação e o preceito, que é um período após o término da obrigação, que a pessoa precisa ainda respeitar certas normas, o adepto ele não pode consumir feijão. Então, esse é um exemplo de preceito. A pessoa passou por um ritual em que um alimento foi utilizado como elemento de limpeza, então ele precisa ficar um certo período sem consumir aquele alimento. Já a quizila, ela é permanente, é para a vida toda. E existem vários tipos de quizila no caso do candomblé. Tem as quizilas de nação, que é de acordo com a nação de candomblé, da casa, que é de acordo com o orixá patrono do terreiro, e do orixá, que rege a cabeça da pessoa. Então, exemplo, se a pessoa de determinada nação tiver... Se aquela nação tem uma quizila, um alimento específico que é proibido, o adepto dessa nação não consome esse alimento. Da casa é a mesma coisa. Então, uma casa de Xangô em que a tangerina ela pode ser uma quizila de Xangô, o adepto também não consome tangerina. E aqui, no caso, eu coloquei abóbora para representar a quizila do orixá. Então, uma filha de Yansan, ela, para o resto da vida, a partir do momento que ela se inicia para a religião, ela passa a não consumir nunca mais a abóbora. Então, alguns pontos importantes sobre essas interdições alimentares. Quando o alimento preferido da pessoa acaba, após uma obrigação, se tornando uma quizila, ela renuncia à sua vontade em respeito ao orixá. E quando isso não é obedecido, se a pessoa quebra uma quizila, desrespeita uma quizila, isso gera um desequilíbrio. E desequilíbrio é muito além da questão física. É um desequilíbrio social, é um desequilíbrio econômico, espiritual e físico. E no campo físico, muitas vezes as pessoas podem apresentar problemas sintomáticos, como gastrointestinais, alergias, problemas de pele, mesmo que o alimento não tenha nenhum componente alergênico ou tóxico. E em relação às interdições alimentares, é muito importante que o nutricionista saiba que não há risco de carências nutricionais, uma vez que não há exclusão de grupos alimentares. Então,
se uma pessoa tem quizila com abóbora, o nutricionista pode muito bem substituir o alimento abóbora por algum outro alimento que tenha a mesma função nutricional. Sobre a segurança alimentar e nutricional, sabe-se que os terreiros eles são promotores de segurança alimentar e nutricional, porque também eles produzem, distribuem alimentos, não só para os adeptos da religião, em suas festividades, em seus rituais, mas também para a comunidade do entorno. Muitos terreiros fazem o papel social de alimentar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Por isso que o terreiro ele é muito importante e muito visto como um espaço de saúde e também de justiça social. E o alimento no axé, ele representa a fartura e prosperidade. Então, isso não ocorre só a nível individual. No axé, tudo é coletivo, tudo é compartilhado. Então, se uma pessoa faz uma oferenda para um orixá, não é só aquela pessoa que está fazendo a oferenda que será beneficiada. É toda uma comunidade em torno desse axé que será beneficiada também. A insegurança alimentar nas religiões afro-brasileiras, ela vai muito além da falta de acesso aos alimentos. É realmente a necessidade de nutrir o espírito. Então, não adianta só se preocupar em abastecer a fome fisiológica. É preciso também abastecer, suprir a fome espiritual. Um estudo mostrou que 75% dos terreiros de uma região da Bahia estavam em segurança alimentar, sendo que 55% destes com grau de insegurança alimentar grave. Esse ponto é importante para que mais estudos sejam realizados em relação à insegurança alimentar dos terreiros do Brasil, que é um aspecto fundamental para a manutenção do axé. Ocorre também, nessa questão de insegurança alimentar e nutricional, a substituição de comidas típicas de orixás por comidas designadas de branco para consumo dos convidados durante as festividades de alguns terreiros. Isso acaba retratando uma insegurança alimentar. Por quê? Se eu tenho uma festividade dentro de um terreiro em que eu, tendo condições financeiras, eu posso ofertar a comida típica daquele orixá para aquela comunidade, e eu não faço isso, eu acabo não fazendo isso porque os próprios ingredientes são mais caros. Então, a pessoa acaba, por exemplo, substituindo a comida por um estrogonofe, por exemplo, que não é uma comida típica africana. Então, é comida considerada comida de branco. Então, isso acaba afetando os terreiros. E para que esses pontos de segurança alimentar e nutricional sejam sanados, é fundamental que hajam propostas políticas para ação, com base no respeito às práticas e diversidade cultural, a disposição de um território para a produção adequada dos gêneros utilizados, a vigilância sanitária da qualidade nos estabelecimentos de produção dos gêneros utilizados, a vigilância da saúde dos integrantes do terreiro e de sua comunidade, a divulgação dos produtos qualificados e locais de aquisição e a fundação de uma rede de comercialização e troca dos gêneros do axé, e dentre outros.
aqui são pontos chaves no atendimento nutricional de pessoas de religiões afro-brasileiras. Como primeiro ponto, é indispensável que o nutricionista ele aprofunde em estudos de nutrição comportamental, antropologia e sociologia para o desenvolvimento da percepção do alimento além do nutriente. Incluir também no roteiro de anamnese nutricional perguntas sobre religião e cultura, questionando como esses aspectos influenciam as práticas alimentares. Reconhecer e respeitar as práticas de saúde dos terreiros como maneiras legítimas da pessoa entender e passar pelo processo saúde e doença. Conhecer os principais aspectos sobre as práticas de saúde e alimentação adotadas na religião do indivíduo para garantir condutas nutricionais mais adequadas e respeitosas, visto que dentro dessas religiões existem muitas variações, ou seja, não existe uma única dieta ou padrão alimentar que se aplique a todas as pessoas de religiões afro-brasileiras. É importante também proporcionar uma alimentação variada e capaz de fornecer nutrientes necessários para uma vida saudável, sem que o adepto renuncie suas referências pessoais e religiosas, de modo assim a garantir o seu bem-estar físico e espiritual. Incentivar o consumo de alimentos locais e com significado cultural como maneira de promover uma alimentação saudável, sustentável e, ao mesmo tempo, que respeite a espiritualidade e as tradições alimentares das religiões afro-brasileiras. Valorizar a cultura africana, que contribui significativamente para a composição da culinária e do patrimônio imaterial brasileiro, no caso, o acarajé, que é o prato votivo de Iansã. Respeitar as quisilas e os preceitos do adepto. Impor o consumo de alimentos considerados proibidos prejudica a adesão à conduta nutricional, uma vez que a desobediência às interdições alimentares é, acima de tudo, um desrespeito ao orixá e ao sagrado, e traz risco de danos físicos, emocionais, sociais e espirituais à pessoa. Elaborar junto à pessoa listas de substituição personalizadas para os alimentos considerados quisilas ou preceitos ajustadas às necessidades nutricionais. Oferecer também informações que favoreçam a segurança alimentar dos indivíduos e de seus espaços religiosos. E, por fim, promover, desenvolver e disseminar estudos sobre as religiões afro-brasileiras, combatendo a intolerância religiosa. Como reflexões finais, é fundamental que as pessoas compreendam que o racismo institucional ele existe e que ele acaba limitando a produção acadêmica sobre religiões afro-brasileiras no campo da saúde. Conforme já foi falado, as religiões afro-brasileiras, elas sempre foram desvalorizadas, invisibilizadas, marginalizadas, quando, na verdade, elas sempre tiveram o papel de promover a saúde, promover o axé dos seus adeptos e de sua comunidade. Em relação às pesquisas, são poucas as investigações conduzidas por pesquisadores com lugar de fala. Então, quando se encontra algum material sobre a temática, geralmente esse material foi produzido por pessoas que não têm lugar de fala, por pessoas que não são praticantes dessas religiões, ou que não são africanas ou afrodiaspóricas, porque essas religiões
todas elas apresentam a matriz, elas têm em comum a matriz africana. A elaboração e a divulgação de assuntos sobre religiões afro-brasileiras são meios de luta contra a intolerância religiosa e valorização de suas contribuições para a cultura brasileira. A esfera espiritual ela deve ser valorizada no conceito de saúde, porque o indivíduo ele é a composição de vários campos: físico, emocional, mental, espiritual, social. Então, para que se possa prestar um serviço, uma assistência de nutrição humanizada, acolhedora, inclusiva, integral, não pode haver rompimento desses campos. Então, a esfera espiritual é um campo que deve ser bastante enfatizado quando se fala de saúde de pessoas de religiões afro-brasileiras. É muito pertinente também que haja o debate sobre religiosidade e saúde, se tornando assim indispensável para a formação acadêmica e educação continuada. E promover um acesso seguro das pessoas de religiões afro-brasileiras aos serviços de saúde. Porque, por muitas vezes, as pessoas dessas religiões, elas evitam acessar os serviços de saúde com receio de passarem por situações de discriminação, intolerância, preconceito, e fora outros cenários de violação mesmo de direitos. Então, a minha pergunta para vocês que estão me assistindo é: como você, nutricionista, prestaria assistência nutricional sem desrespeitar o axé? Essa reflexão ela é muito importante, porque a saúde no cenário brasileiro ela é muito tecnicista, ela é muito biologicista, com base no modelo europeu, quando, na verdade, a grande parte da nossa população é composta por pessoas negras, e dentro desse grupo há também as pessoas de religião de matriz africana. Então, eu peço para que vocês façam essa reflexão no momento que vocês estiverem presentes com uma pessoa de axé, como vocês podem atendê-la sem desrespeitar o axé dela. O livro Nutrição Inclusiva foi o livro que eu utilizei como referência para a elaboração dessa palestra, no qual eu sou autora do capítulo sobre alimentação e cuidado e nutrição de pessoas de religiões afro-brasileiras. E a essência desse livro é essa frase: nada sobre nós sem nós. Então, eu sou uma nutricionista, umbandista e candomblessista, e trago aqui nessa palestra todos os conceitos, os pontos, as reflexões que eu acho importantes para que o nutricionista possa ser inclusivo, possa ser acolhedor e respeitoso com as pessoas do axé. Então, nutrição com axé é um chamado ao respeito, à inclusão e ao conhecimento profundo das tradições culturais. Encerro essa apresentação
com uma frase de Abdias Nascimento, um grande intelectual negro do nosso país, em que ele fala: cultura é uma luta permanente de libertação do ser humano. Obrigada. Nossa, fiquei encantada. Não sabia, até arrepiei aqui agora, porque é muito profundo. Eu não imaginava tudo isso, fora de brincadeira. A gente sabe que o alimento ele tem um significado, cada tipo de alimento é em homenagem a um orixá, né? Tem toda essa. Mas vocês vão muito além de tudo, né? Quando a gente fala do significado de saúde, vocês têm essa visibilidade de saúde relacionando, né, o alimento com como que fala, como que eu vou explicar? O ato, né, que vocês cultuam, que vou fazer essa limpeza, né, vamos dizer. Que impressionante. Estou encantada. Acho que a gente tem que estudar muito mesmo, né? Eu fico muito feliz por essa oportunidade de estar expondo a vivência do povo de Axé dentro do campo da saúde. Eu fico muito feliz cada vez que eu tenho essa oportunidade de levantar essa temática, essa pauta. Muito importante esse conhecimento, né? E disseminar, isso é, né? Tirar essa visão, né, do que é um ato lá no candomblé, na Umbanda, né? Olha que coisa mais linda. Se tivesse, eu queria participar, viu? Para conhecer um pouco mais. Então, Camila, parabéns pelo seu trabalho, né? Muito obrigada por estar participando conosco desse quarto Congresso Internacional e tenho certeza que esse momento será de grande valia aos participantes desse congresso e que vai agregar também a vida dessas pessoas, né? Tanto pessoal como na vida profissional. Em nome do Unisalesiano, a gente agradece a sua participação.